Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dar a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seria muito interessante desenvolver o tema de hoje, sobretudo naquele trecho. Veja que Jesus não raciocinou, não perguntou, não fez nenhum questionamento como nós fazemos, não é? Simplesmente respondeu: a Escritura diz. O diabo espertinho, na última tentação, falou: a Escritura fala também que se você se joga para baixo, né? E Jesus responde: a Escritura diz. Esta é a fé. Crer. Crer. Depois virá a inteligência da coisa. É simples. Crer que aquela palavra vem de Deus. Ontem, na primeira parte, Jesus fala: não só de pão vive o homem. Ontem mesmo vi, depois, não sei se vai ser amanhã, um médico na televisão, ver se assisto, mas já sabia que no ano 2030, mais ou menos 65% do povo será deprimido. Doença do século. Por quê? Deprimido por quê? Porque nós não somos simples animais. Eu já quis ser cachorro. Para não ter problema, para não me perguntar, para não fazer questionamento. Via eles tão tranquilos, a vida deles, a vida livre, não? Uma criança uma vez perguntou: Frei, mas eu não consigo parar de pensar, nem dormindo. Então, quer dizer, não somos somente um corpo. Não somos somente um corpo. Nós somos também espírito. O mundo de hoje quer alimentar o corpo. É lógico que o espírito vai ficar deprimido, porque a depressão é uma coisa espiritual, não é? Mas ninguém quer tocar neste assunto.
como no assunto da droga, joga a problemática sobre os traficantes. Não coloca a problemática. Só um artigo no jornal que li, que o problema da droga é de quem compra, não é de quem vende. Porque se não tem quem compra, não vai ter quem vende. Aí acaba todo o problema. Mas ninguém, como não sabe resolver o problema de quem compra, então eles devem dar a imagem que quer melhorar o mundo combatendo contra os traficantes. Mas vamos parar. Como me pediram, para dizer alguma coisa sobre esses acontecimentos do Papa, e por todas as asneiras, me desculpe se eu vou falar meio pesado, porque a verdade é pesada. Asneiras, besteiras e ignorância que a mídia está transmitindo. Às vezes até gente religiosa. Até gente religiosa. Então, primeira coisa, nós temos que analisar a igreja. Não existe o Papa sem a igreja. Não é que existe a igreja em função do Papa. Não existe o Papa sem a igreja. A igreja é de Cristo. A igreja é Cristo. E pelos frutos se conhece a árvore. E a igreja, ao longo destes 2000 anos, produziu frutos maravilhosos, que nenhum grupo humano conseguiu produzir. Conhecendo a história, por isso eu digo, de uma ignorância tão grande, que esta gente nem conhece a história, e fica falando, e iludindo o povo, enganando o povo. Então, os frutos dentro da igreja, começando, por exemplo, a gente se comoveu, uma Madre Teresa de Calcutá. Tiquinha de gente, assim. Revolucionou a maneira de entender o que são os pobres, os moribundos e os abandonados. A Irmã Dulce, aqui no Brasil. Um Francisco de Assis. Quem é que produz um Francisco de Assis? Eu vivi 10 anos em Assis. Não tem ex-voto, não tem perna, não tem braço, não faz milagres, apesar que quando vivo fez bastante milagres. Não é pessoa procurada como Aparecido, como Santo Antônio, etc., que faz um monte de milagres. Não. As pessoas que vinham em Assis procuravam o sentido da vida, o sentido do ser pobre. Porque Francisco chegou a ser o homem mais completo, abraçando a pobreza total. Pobreza física, psíquica, afetiva, intelectual e tudo. Porque é Deus que nos faz homens. E aí por diante, eu mesmo na minha pequena parte de vida espiritual, se alguma coisa consegui transmitir na vida, foi desta instituição, desta igreja que aprendi. Não aprendi no partido político, não aprendi na cultura, não aprendi nos livros nem na filosofia. Foi na igreja que me deram o sentido da vida. Se depois eu quero vivê-lo ou não quero vivê-lo, são outros 500. O problema é pessoal. Então, todos esses frutos, quando havia as guerras entre os muçulmanos e os cristãos, que com todas as cruzadas, etc., fizeram as besteiras, as coisas sectárias, e quando os cristãos eram presos, que ficavam escravos, surgiu uma congregação que ainda tem alguns restinhos no mundo de hoje, os mercedários. Tem muito santuário Nossa Senhora da Mercê. Os mercedários, coisa incrível, que ninguém sabe, ou quase ninguém. Mercedários eram homens e mulheres que se consagravam a Deus. Tinha o quarto voto, pobreza, obediência e castidade, e tinha o quarto voto. Ir e se oferecer para viver o resto da vida escravos, para libertar os fracos na fé, como cristãos que viviam escravos. Me digam vocês alguma instituição que consiga produzir grupos de pessoas assim. Me digam.
Esta é a igreja que eu conheço. Eu vi também outras coisas. Então, nesta igreja, devemos entender muito bem. Primeiro, o que é o Papa na igreja? O representante de Cristo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele não representa Cristo. A igreja é Cristo. Os apóstolos foram testemunhas de Cristo. Me parece que, pelo pouco de literatura e gramática que eu conheço, que testemunha é uma coisa, representante é outra, não é? Testemunha. Pode ser até o ignorante. Viu, testemunhou. Representante deve ter muitas características diplomáticas aí por diante, não é? Então ele não é representante de Cristo, é testemunha de Cristo. Vós sereis, para basear, se não fala o Vitor que fala estas coisas, então ele pensa que é o dono da verdade, não? Vamos na Escritura, como falava Jesus. Vós sereis minhas testemunhas. Aqueles que ele escolheu, os apóstolos, para serem suas testemunhas. Primeira pregação de Pedro ao povo judaico. Aquele homem que vocês mataram, com o qual nós convivemos durante 3 anos, comemos junto com ele ressuscitou dos mortos. Aquele que vocês mataram, ele vive. E nós somos testemunhas da sua ressurreição. Esta foi a primeira pregação feita dentro da igreja. Se quiser acreditar que ele ainda está morto, que ele ressuscitou, não tem nada. Então, o Papa deveria ser a primeira testemunha. Pode não ser. Porque o próprio Pedro, na sua fraqueza humana, traiu Cristo. Mas eu rezei por você, disse Jesus a ele, para que quando tu fores convertido, confirme os teus irmãos. Então, ao colégio dos apóstolos, Jesus deu autoridade de perdoar os pecados. Aqui entra o segundo questionamento. O que é o Papa? É Papa para sempre? Não. Sacerdote é sacerdote para sempre. Por quê? Quando eu fui ordenado padre, me impuseram as mãos e me ungiram com óleo. E me deram o poder de celebrar a missa, transformar o pão em corpo de Cristo. Perdoar os pecados. E na minha experiência de sacerdote tem inúmeros casos para dizer que apesar da minha pequenez, quantas pessoas ressuscitaram viveram dentro de mim, pelo perdão que eu dava como sacerdote. Isto é para sempre. Eu posso até me prostituir, eu posso errar, etc. Nunca vou deixar de ser sacerdote. Bispo, a mesma coisa. Foi a organização da igreja que São Paulo fez. Você vai organizar, fala Tito, episcopos. O que quer dizer episcopos? É palavra grega. Aquele que supervisiona a fé dos cristãos, para que ele nos perca. Seria um pai espiritual, para cuidar da vida espiritual do seu rebanho. Isto é o bispo. Não é organizador. Agora vai ser dos bispos simplesmente administradores, me parece, não? Se não anda claro. Tudo bem. O Papa é bispo. Ele é bispo de Roma. Tanto que o bispo que administra Roma se chama vicário, que não é bispo de Roma. Eu estudei em Roma. E antes disto aqui, para todas as dúvidas que crescem, eu lembro, quando fui de Assis para Roma, o diretor espiritual do seminário nos chamou, éramos 4. Eu quero dizer só uma coisa para vocês 4 que vão estudar em Roma. Presta atenção. Ou vocês se tornam santos, ou vocês podem perder a fé em Roma. Eu lembro como se fosse hoje.
Vocês podem se tornar santos ou vocês podem perder a fé, vindo em Roma. E na cúpula do Vaticano eu tenho um amigo que estudou junto comigo. Ele foi 20 anos secretário do Ratzinger, agora arcebispo lá, chefe de um dicastério do ministério que seria lá no Vaticano. Então, não estamos falando de coisas vazias. Graças a Deus, não perdi a fé. Entrei em crise, mas pela oração fortaleci a fé, pela graça de Deus. Então o Papa, ele é ungido como Papa? Não. Então ele não é Papa para sempre. Ele é eleito pelos cardeais. Aí que começam essas neiras do povo. Agora vai ter 2 papas. Gente, teve uma época da igreja que teve 3 papas juntos. 3. Eleitos pelos cardeais. Na França, na Itália, em outro lugar. Quando conseguiram reunir um só, os outros 2 renunciaram. E eles foram eleitos pelos cardeais. Então o Papa é eleito pelos homens. Que seja cardeais, não interessa. Desculpa a frase em latim que vou dizer, mas é muito claro para mim. Primus inter pares. Ele é o primeiro entre os colegas. É o primeiro, o responsável dos colegas. E Pedro confirma os deuses. Ele é o primeiro entre os bispos. Tanto que nas brigas entre as igrejas sempre foi discutido se o Papa de Roma era o primeiro. Isto sim. Ele é o primeiro, porque Pedro foi o responsável dos outros. Mesmo São Paulo, que teve as lições de Cristo, pessoalmente lhe revelou quem era Cristo dentro do ser humano. Quer dizer, São Paulo teve o conhecimento de Cristo maior do que todos os apóstolos, porque foi uma experiência dele dentro da alma. Ele depois foi a Jerusalém, fala para não correr em vão, para permanecer unidos na igreja. Isto sim, o Papa. Mas ele é eleito, tanto que vocês podem ver, se assistir à televisão, ele fez a sua renúncia aonde? Vocês se lembram? No consistório, na reunião dos cardeais, não foi? Então são os cardeais que escrevem a lista. Eles não ungem o Papa, não dão um novo sacramento ao Papa, não existe. Ele faz a eleição entre eles, que será o primeiro entre os iguais. É lógico que humanamente se deve uma obediência a ele, um respeito, que existe em qualquer lugar humano que você for, você tem que se organizar desta forma. Então, quando ele renuncia, acaba de ser Papa. Tão simples. Uma coisa lógica. Já teve 3 papas que renunciaram. Entende? Para de ser Papa. E ele fez a sua renúncia, repito, diante daqueles que são os cardeais que tinham eleito. Para que tanta complicação? E ainda viram tantas notícias. Ontem à noite no jornal até fala que ele vai ficar no Vaticano, porque se fosse para fora, porque agora vem todas as insinuações, etc. Ele até pode ser acusado de pedofilia. Bom, pelo amor de Deus. O mundo não para de ser besteiras mesmo, gente. Não para de ser besteira. Por isso que ele vai ficar. Agora, as razões por que ele renunciou são pessoais. Por mais que a gente possa imaginar, ninguém vai entrar na alma. E, logicamente, ele nunca vai dizer por quê. Só digo uma coisa, que por um gesto deste, para mim, pode fazê-lo santo já diretamente, porque ninguém renuncia ao poder. E entre a comunidade humana, o Papa tem poder espiritual como ponto de referência do mundo inteiro. É um gesto grande, imenso, imenso.
que nós deveríamos admirar. Nenhum chefe de Estado renuncia. É jogado fora, mas não renuncia. Depois todos os escândalos no Vaticano, então você, mas é a igreja. Gente, já falei antes, olhe a igreja pelos seus frutos. Pelos frutos se conhece a igreja. Aí você pode dizer se compensa ou não compensa. Aí depende do teu coração, o que você quer fazer da tua vida. Porque se você quer se servir da igreja, eu vou dizer até uma coisa pessoal para vocês. Um dia, entre as coisas que aconteceram na minha vida, fui a um bispo que queria que eu fosse bispo de qualquer jeito lá no litoral. Ao qual respondi que não era a minha vocação, não aceitava. Podia organizar o litoral, tudo, tinha tudo nas mãos naquela época, não? Depois ele mandava o bispo ir embora. O mesmo bispo depois, para ver como mudam as coisas, de tantas calúnias que chegaram, quando procurei ele, para viver simplesmente na diocese, era o bispo de Santos. Tentou, sabe, como sempre, para cá, para lá, mas eu encostei na parede, falei, me falei, por que você não quer? Eu não quero que... já tem padre nas paróquias. Eu falei, não quero paróquia, quero só estar na diocese. O senhor me conhece, acabou. Bom, eu vou ser sincero com o senhor. Eu não posso te aceitar porque você não trabalha para a igreja, mas você trabalha para si. Eu falei, está ótimo. Se trabalho para mim, eu deveria ser rico, ou deveria ter feito carreira, me parece. São as duas coisas únicas. Graças a Deus, por livre escolha, eu não tenho nada. Eu não fiz nenhuma carreira. Então, não sei. Não, mas olha, falei, excelência, eu sempre quis servir a igreja. Não me servir da igreja. Porque é uma instituição grande. É fácil você entrar dentro para fazer carreira. É muito fácil. E se você não se vigia, o instinto do poder, do carreirismo, está em cada um de nós, gente. Nunca quis me servir da igreja. Aí aconselho, você vai numa outra diocese, porque alguém pode se perguntar, mas por que você numa outra diocese? Não vou. Não vou porque se eu me sirvo da igreja, qualquer lugar onde eu for, eu vou me servir da igreja. E eu não quero isso. Eu quero simplesmente servir a igreja, não me servir da igreja. Aí entra toda a problemática dentro da igreja. Onde são os homens que administram todas estas coisas, não é? Aí entra toda a organização, o Vaticano. Gente, historicamente devemos compreender como surgiu o Vaticano. Não foi Cristo que organizou o Vaticano, não. Ele deu poder ao colégio. Tanto que o Vaticano é um Estado. Jesus falou claramente a Pilatos. Não tem nada de escondido no Evangelho. Não sei para que falar tantas asneiras, sinceramente. Quando Jesus perguntou, você é rei? Eu sou. Eu sou porque eu sou o Senhor do universo. Do universo. Não é só aqui da Judeia, não. Não é só aqui de Jerusalém, não. Eu sou o Senhor do universo. E um dia eu vou julgar todos os homens. Eu vou julgar a consciência de todos os seres humanos que existirão sobre a face da terra. Como também, não falou para Pilatos, como teria entendido, não entendeu isso, não entendeu o resto. Vou me oferecer a mim mesmo para a salvação de todas as consciências dos homens. Então a igreja, ela trabalha onde? Nas consciências. Meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, eu teria os meus soldados. Ou temos que falar quem é Stalin, não sei se lembra de Stalin, não ouviu falar, não é?
o grande ditador da Rússia, que matou um monte de gente, perguntava: quantos exércitos tem o Papa? Eu no comecinho, quando vi, pensei que ele falasse de brincadeira. Que nada, ele falava sério. A ignorância dele falava sério. Porque a igreja já teve exércitos para reconquistar o Santo Sepulcro. Então, os cristãos tentaram de tudo, em nome de Deus. Então, o Vaticano, é lógico que os homens que vão lá, a maior parte, tem alguns maravilhosos que eu já conheci também. A maior parte é para fazer carreira. Quem vai para Brasília é para fazer o quê aqui? Fazer carreira. Isso é próprio da fraqueza humana. Então, é lógico que haja disputa, brigas de poder entre eles. É o Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano. Primeiro, não é banco. Ou não deveria ser banco, não é? Se chama IOR. Instituto Obras Religiosas. Tá ok? Eu mesmo, pessoalmente, me servi. Vocês me conhecem. Eu uso dinheiro para quê? Para as obras religiosas. Alguém aqui está presente quando eu trouxe o dinheiro. Fui trocar, ganhei em liras italianas. Eu fui trocar em dólares no Vaticano. Para que deixar os outros bancos ganhar dinheiro? Agora, eu sou nada. Imagina quantos hospitais, quantas obras sociais que tem padres, etc., no mundo inteiro, não é? Então, o Papa Pio XII, em 1942, falou: vamos organizar nós mesmos a administração deste dinheiro. Este é o IOR. Administração do dinheiro para as obras a serviço dos pobres. Mas se tornou um banco, tem lavagem de dinheiro. Aí entra. Vou explicar para vocês, que já falei para alguém. O pequeno Vaticano, quando era vivo Jesus, está bom? Vocês nunca tinham pensado que quando Jesus estava vivo, já tinha o pequeno Vaticano? Não, nunca tinha pensado. Analise. Tinha briga para o poder. São João e Santiago, mestre e a mãe dos dois depois. O que vocês querem? Olha, quando você for no teu reino, que um seja primeiro-ministro, um à direita e outro à esquerda. E os outros apóstolos ficaram quietos, sabe? O problema deles, que nada. Começaram a brigar entre eles. Quem você é? Que pensa em ser o primeiro-ministro, etc, etc. Luta de poder tinha ao redor, prestemos atenção, ao redor de Cristo, como pode ter agora no Vaticano. O IOR, eles também tinham um pequeno banco deles. Eles viviam juntos, os apóstolos. Fala que tinha bastante gente que dava dinheiro para sustentá-los. Marta, Maria recebia na casa hospedagem, não? E eles tinham a bolsa comum. A bolsa comum caiu nas mãos de quem? De um ladrão, Judas. Judas roubava. Com tudo isso, Jesus deixou de ser Jesus? Eram simples homens. Ainda não tinha vindo o Espírito Santo. Ainda não tinha se convertido. Tanto que até o fim, depois que Jesus morreu, depois que Jesus se ressuscitou, eles perguntaram: é agora que você vai restabelecer o reino de Israel, que foi grande à época de Davi? Ainda pensavam que Cristo seria um rei para o povo de Israel. Ele é rei, sim.
universal, mas é rei das consciências. A parte mais íntima, mais profunda e única, onde a gente ou é ser humano ou se torna bicho, ou é santo ou se torna demônio, e na nossa consciência. E na nossa consciência. Então todas estas coisas virão acontecendo, naturalmente. Só gostaria muito que o povo tivesse um pouco mais de inteligência, gente. Não se consegue refletir mais. Não adianta chegar numa época de tecnologia tão avançada, onde a gente se coloca, se comunica instantaneamente, para depois não conseguir mais nem pensar, nem refletir. Estamos perdendo a qualidade de seres humanos. A boca de alguns quer formar a opinião de todos. Mas nós cristãos, acho que é bom que comecemos a pensar com a nossa cabeça. Pelo menos a ser um pouquinho mais gente. Se depois chegarmos a ser mais santo, melhor ainda. Mas pelo menos mais gente, refletindo na história que é a mestre da vida, nos acontecimentos e nas realidades. Repito, esta é a nossa igreja. Não sei se tem alguma pergunta, esclarecimento que vocês querem. Não sei se falei tudo. Tem mais alguma coisa, Tony, para explicar? A infalibilidade. A infalibilidade foi discutida exatamente no Concílio Vaticano I. Se o Papa é infalível. E, logicamente, por tudo que nós falamos, como testemunha, ele é infalível. Pedro foi testemunha. Então, qualquer testemunha diante do juiz é infalível. A não ser que fale as mentiras. Então, porque o fato é aquilo. Agora, esta infalibilidade do Papa, veja bem, ele faz junto com todo o colégio episcopal. Não é dele sozinho. Quando ele fala, é opinião própria. Os livros que Ratzinger escreveu, apesar de toda a sua cultura, é opinião do Ratzinger, não do Papa. Prestemos atenção a isto. A infalibilidade, mas aí, repito, vai no colégio episcopal, todinho. Quando eles decidem, como disse São Pedro na primeira vez, pareceu bem, aqui entra a parte humana, mas a parte divina, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Veja, preste atenção. O ser humano se torna infalível por obra do Espírito Santo. Só Deus é infalível. Então ele deixa também alguns organismos na infalibilidade. Assim. Vocês podem ver que na infalibilidade do Papa, ele se pronunciou, que eu lembro, nestes últimos 150 anos, só 2 vezes, me parece. O resto é simplesmente opinião dele, de respeito, como a gente respeita também qualquer pessoa que saiba, conheça. Só a Escritura, vocês ouviram hoje a resposta de Jesus? Quando o diabo tentou? A Escritura diz. Ele não falou, não, a Escritura diz. Não só de pão vive o homem. A palavra de Deus é infalível. Então, mais alguma coisinha? Alguma pergunta? Então, nesta quaresma, depois fiquei meditando ontem, estava lendo São Paulo, nós vamos pegar assim, não vamos nem pegar os evangelhos do domingo. Se alguém quiser acompanhar, pegue o capítulo 8, porque nós vamos para a ressurreição, que é o cerne da vida cristã. Onde fala bem claramente, São Paulo, entre a vida, a transformação em Cristo, o porquê nós ressuscitaremos, está muito, muito claro. Então vamos... Capítulo 8 diz...
capítulo 8 da carta aos Romanos. Capítulo 8 da carta aos Romanos. Acompanhar, poder ler em casa, etc. Aí vamos destrinchar todo este capítulo, porque lá que nós encontraremos todo o testemunho de Paulo e o porquê da morte e ressurreição de Cristo, da nossa morte e nossa ressurreição.